Olá, o meu nome é Hudson Filho e hoje eu vou apresentar sobre Arquimedes e Ptolomeu, duas grandes personalidades da Antiguidade Clássica, e nós iremos explorar as principais contribuições científicas que essas duas grandes personalidades fizeram para a ciência. Vamos começar falando de Arquimedes. Você já ouviu a palavra eureka? Essa foi uma expressão que ficou famosa por conta de Arquimedes. E hoje a gente vai mergulhar na história dele e descobrir como a genialidade dele mudou a ciência para sempre. E hoje a gente vai falar sobre o princípio de Arquimedes, como ele foi descoberto e por que ele ainda é fundamental na nossa vida moderna. Arquimedes nasceu por volta de 287 a.C., na cidade de Siracusa, na época uma colônia grega, mas hoje em dia é uma região da Sicília, na Itália. Ele foi um dos maiores físicos, matemáticos e engenheiros da antiguidade e seus estudos influenciaram tanto as áreas da matemática, física, mecânica, até mesmo engenharia militar. E dizem que Arquimedes era tão apaixonado por seus estudos que quando ele foi morto por um soldado romano durante a invasão de Siracusa, suas últimas palavras foram: "Não toque nos meus círculos". No caso, ele estava se referindo a um problema matemático que ele estava resolvendo no chão, no seu leito de morte. Mas agora a gente vai entender a grande descoberta de Arquimedes, que é o princípio que leva o seu próprio nome. O princípio de Arquimedes é um princípio que diz que todo corpo total ou parcialmente submerso em um fluido recebe uma força de empuxo para cima igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Mas o que isso significa na prática? Vamos imaginar que você entra em uma piscina. Você já percebeu que o seu corpo parece mais leve dentro d'água? Isso acontece porque a água exerce uma força para cima, o que chamamos de empuxo. Mas agora, se o objeto se desloca um volume fluido maior que o seu próprio peso, ele vai flutuar. Se ele desloca menos, ele afunda. Esse é o motivo pelo qual um barco de aço, que é bem mais pesado que a água, ainda assim consegue boiar, porque o formato dele faz com que ele desloque um grande volume de água. E como ele desloca esse grande volume, vai gerar um empuxo suficiente para sustentá-lo. Mas saindo um pouco mais da física, agora vamos contar uma das histórias mais famosas da ciência, o momento Eureka de Arquimedes. Segundo o historiador romano Vitruvius, o rei de Siracusa, Hierão II, desconfiava que um ourives é um profissional que confecciona e vende ouro ou prata. Ele desconfiava que um ourives havia roubado ouro ao fabricar sua coroa e substituído parte do metal de ouro por prata. Mas o rei Hierão II queria que alguém descobrisse isso sem danificar a coroa. O rei então pediu ajuda a Arquimedes, e Arquimedes passou dias tentando encontrar uma solução. Até que um dia ele entrou numa banheira pública e ele percebeu que a água transbordava à medida que seu corpo afundava. Então ele percebeu que o volume da água deslocado para fora da banheira correspondia exatamente ao mesmo valor do seu corpo submerso. Então, ele teve a ideia que poderia medir o volume da coroa sem precisar derretê-la, simplesmente comparando a água deslocada por ela e por um bloco de ouro puro de mesmo peso. Então, quando ele fez esse experimento, ele percebeu que a coroa deslocava mais água que o ouro puro, ou seja, que tinha uma densidade menor e, portanto, continha prata. E o ourives tinha tentado enganar o rei. E quando ele fez a descoberta, Arquimedes ficou tão animado que, segundo a lenda, ele saiu correndo nu pela cidade de Siracusa, gritando Eureka, Eureka, que em grego significa eu encontrei. Mas por que essa descoberta ainda é tão importante? E o princípio de Arquimedes, ele é aplicado em várias áreas da nossa vida, como a engenharia naval, em projetos de navios e submarinos que são baseados na flutuabilidade, a física do mergulho, e explica a variação de pressão do corpo submerso, em balões de ar quente que funcionam pelo mesmo princípio, mas com gases ao invés de líquidos, e medicina e fisioterapia, porque em exercícios em piscina eles usam muito empuxo para reduzir os impactos nas articulações. E assim, Arquimedes deixou para a gente um dos conceitos mais importantes da física. E suas descobertas abriram caminho para a engenharia moderna e continuam sendo estudadas até hoje. Agora falando de outra contribuição de Arquimedes, agora indo mais para a área da matemática, iremos falar sobre a descoberta do método de exaustão e também do cálculo de π.
Porque além de suas contribuições para a física e engenharia, Arquimedes também revolucionou a matemática, especialmente no campo da geometria. Um de seus maiores feitos foi o desenvolvimento do método da exaustão, que é uma técnica matemática que antecipou o cálculo integral moderno e permitiu que a gente pudesse estimar o valor de π com uma precisão bem impressionante para a época. Então, o método da exaustão ela foi desenvolvido por matemáticos gregos, mas Arquimedes ele aprimorou e aplicou ela de uma forma magistral. Porque esse método ele consistia em aproximar a área de uma figura complexa, usando figuras geométricas mais simples, e refinando cada vez mais essa aproximação. Mas como é que funciona o método da exaustão? Primeiro, para calcular a área de um círculo, Arquimedes começou inscrevendo dentro dele um polígono regular, como se fosse um hexágono. E ele também circunscreveu outro polígono regular ao redor do círculo. À medida que aumentava o número de lados do polígono, eles se aproximavam cada vez mais da forma de um círculo. Então ele usou cálculos geométricos para determinar que à medida que os polígonos ficavam com mais lados, a sua área se aproximava de um círculo. E esse método era bem avançado para a época, pois era um conceito primitivo do que era o limite, né? Então ele foi fundamental para o que a gente conhece hoje como cálculo integral, que só seria formalizado por Newton e Leibniz quase 2000 anos depois. E quando ele usou o método de exaustão, ele conseguiu estimar o valor de π com muita precisão. Então, ele sabia que π era a relação entre o perímetro de um círculo e seu diâmetro. Mas como ele conseguiu calcular um valor tão exato sem usar nenhuma ferramenta algébrica moderna? Bom, o processo que ele levou para calcular π, ele basicamente inscreveu e circunscreveu polígonos regulares de até 96 lados dentro e fora de um círculo, calculou seus perímetros e usou esses valores como limite superior e inferior para π. Então Arquimedes encontrou que π estava entre 3,1408 e 3,1428, que é um resultado incrivelmente preciso para a época. E uma curiosidade é que o valor de π exato nunca foi encontrado, porque ele é um número irracional. Mas os cálculos de Arquimedes foram mais precisos durante séculos. E qual é o impacto de Arquimedes na matemática moderna? E por que esse avanço foi tão importante? Primeiro, porque ele antecipou o limite, é o mais essencial para o cálculo diferencial integral. Ele inspirou matemáticos futuros, então o seu método foi usado por cientistas do Renascimento, que nem nós falamos anteriormente, dois exemplos foram Newton e Leibniz. Ele foi a base para a geometria computacional, porque essa técnica de aproximação com polígonos ainda é usada em gráficos computacionais e em modelagem digital. E a precisão em cálculos científicos, porque o refinamento de π ele foi essencial para áreas como astronomia, engenharia e física. Então, se hoje nós conseguimos calcular áreas e volumes de formas complexas com precisão, a gente devia agradecer muito a Arquimedes e ao seu método da exaustão. Então, sabemos que Arquimedes foi um grande gênio que ultrapassou os limites do conhecimento de sua época, e o seu método da exaustão não só ajudou a calcular π, mas também abriu caminhos para um dos maiores avanços da matemática, que foi o cálculo diferencial integral. Então, os seus métodos, quando foram redescobertos no século XVII e ajudaram Newton e Leibniz a formalizar o cálculo moderno, provou que suas ideias estavam muito à frente do tempo. Agora falando de Ptolomeu, você já parou para pensar como enxergamos o mundo, ou como a luz se comporta ao passar de um meio para o outro, como do ar para a água? Hoje a gente vai falar de um dos primeiros cientistas a estudar esses fenômenos, que foi o Cláudio Ptolomeu. Ele é mais conhecido pelo seu modelo geocêntrico do universo. A gente sabe que hoje em dia é uma ideia ultrapassada, mas esse foi o modelo mais defendido durante séculos, só depois de muito tempo com Galileu Galilei, com Nicolau Copérnico, que essa ideia foi mudada. Mas Ptolomeu também fez contribuições fundamentais para a óptica, então ele investigou os mistérios da luz e da visão. Então a gente vai descobrir como os estudos deles abriram um caminho para a ciência da óptica moderna e como ainda influenciam o nosso dia a dia. Ptolomeu ele viveu entre os séculos 1 e 2 d.C., no Egito Romano, e ele trabalhou na famosa Biblioteca de Alexandria e escreveu obras influentes em diversas áreas do conhecimento, como astronomia, matemática, geografia, física.
Mas além do seu famoso Almagesto, onde ele escreveu o modelo geocêntrico do universo, Ptolomeu também escreveu um tratado menos conhecido, mas muito importante, a Óptica. Esse foi um dos livros mais importantes e foi um dos primeiros a estudar sistematicamente a luz e a visão e os fenômenos ópticos. Então, ele investigou dois fenômenos fundamentais da óptica, que é a reflexão e a refração de luz. Primeiramente, o que é a reflexão? Ele confirmou a lei da reflexão, que diz que o ângulo de incidência da luz em uma superfície refletora é igual ao ângulo de reflexão. E esse princípio é o mesmo que a gente usa para projetar espelhos e sistemas ópticos como telescópios. E também tem a refração, que ele estudou, que é a mudança de direção da luz ao passar de um meio para o outro, como do ar para a água. Então ele realizou experimentos e registrou ângulos de incidência e refrações de luz em diferentes materiais, tentando encontrar um padrão matemático. E falando uma curiosidade, as medições de Ptolomeu sobre a refração foram um grande avanço para a época, mas os seus cálculos não eram completamente precisos. Então, mais tarde, no século XVII, Willebrord Snell formulou uma equação correta que a gente conhece hoje em dia como a lei de Snell-Descartes. Então, além de estudar o comportamento da luz, Ptolomeu tentou explicar como a gente enxerga. Na época, existiam duas teorias principais. A teoria da extramissão, que acreditava que os olhos emitiam raios de luz e tocavam objetos e retornavam ao olho, formando a visão. E a teoria da intromissão, que é uma ideia oposta, onde os objetos emitiam luz ou refletiam a luz ambiente que então entrava nos nossos olhos. O Ptolomeu ele defendia a versão modificada da extramissão, onde a visão ela ocorria pela interação entre os raios de luz emitidos pelos olhos e os raios de luz vindo dos objetos. E essa teoria foi questionada muito tempo depois por Alhazen, no século XI, em que ele provou que a visão ocorre pela intromissão, ou seja, a gente capta a luz refletida pelos objetos. E é um princípio que até hoje nós usamos na óptica moderna. Mas as ideias de Ptolomeu foram um passo essencial para o desenvolvimento da óptica. E hoje a gente usa os princípios da reflexão e refração em diversas aplicações, como em óculos e lentes de contato, porque os óculos e as lentes ajustam a refração de luz para corrigir os problemas de visão, em telescópios e microscópios que usam lentes e espelho para ampliar as imagens, em fibras ópticas que permite a transmissão de dados por meio da refração de luz em cabos de vidro, que revolucionou as comunicações, e em hologramas e até em realidade aumentada, porque elas se baseiam na reflexão e na refração para criar efeitos visuais mais avançados. E por mais que Ptolomeu possa não ter acertado tudo sobre a luz e a visão, seu trabalho foi um dos primeiros passos para a ciência da óptica. E suas descobertas inspiraram estudiosos por séculos e ajudaram a construir o conhecimento que usamos hoje em lentes, telescópios e em comunicações ópticas. E Cláudio Ptolomeu ele não foi apenas um grande astrônomo e estudioso da óptica, mas também um dos maiores geógrafos da antiguidade. A sua obra Geografia, escrita por volta do século II d.C., foi um marco no desenvolvimento da cartografia e do estudo do mundo conhecido, porque esse tratado foi um dos primeiros esforços sistemáticos para mapear o mundo de forma científica, que organizava os territórios e cidades com coordenadas baseadas em observações astronômicas e relatos de viajantes. Então a influência de seu trabalho durou de mais de 1400 anos e foi fundamental para os exploradores da era das grandes navegações, como o Cristóvão Colombo. Mas o que era a geografia? A geografia de Ptolomeu era um tratado composto por 8 volumes, onde ele escreveu o mundo conhecido na época e propôs um método de representar a Terra em um mapa. Então, seu trabalho combinou conhecimento empírico de viajantes e comerciantes com técnicas matemáticas avançadas e foi um dos primeiros esforços para realmente criar um sistema geográfico unificado. E qual era a estrutura da geografia? Tem uma explicação teórica sobre a cartografia, que o Ptolomeu explicou como representar a superfície esférica da Terra em mapas bidimensionais, e esse foi o primeiro conceito de uma projeção cartográfica. Ele listou mais de 8.000 localidades, como nomes de rios, cidades, montanhas, regiões, e atribuiu coordenadas a muitas delas. E
deu instruções para desenhar mais mapas. Então ele forneceu diretrizes para criar mapas a partir dos dados coletados e servia como um guia para os cartógrafos. Então esse foi um dos conceitos mais revolucionários do livro dele e foi a tentativa de determinar a latitude e a longitude das localidades. E isso ajudou muito a sistematizar a geografia de uma maneira mais matemática, digamos assim. E hoje nós usamos a latitude e longitude para localizar qualquer ponto da Terra. Embora Ptolomeu não tenha usado exatamente esses termos, o seu método foi um precursor desse sistema. Mas como Ptolomeu determinava a posição das cidades? Bom, pela latitude ele usava a posição do Sol e das estrelas, que determinava o quão norte ou ao sul a cidade podia estar, e a longitude, onde ele tentava calcular a diferença entre tempo entre diferentes locais, mas esse método ainda era impreciso para a época. Então, a ideia de que a Terra podia ser mapeada foi revolucionária. Mesmo que os seus cálculos tivessem erros, o método foi adotado e refinado ao longo dos anos. E, bom, ele pensava que a Terra era o centro do universo, né? Ele defendia o geocentrismo, mas ele também aceitava a ideia de que a Terra era um planeta esférico, o que contrariava a visão da Terra plana, que muitas culturas na época ainda sustentavam. Então, os mapas baseados na geografia apresentavam um mundo limitado à Europa, norte da África e Ásia. Então, algumas ideias corretas e erradas desse modelo vão incluir que as partes da Europa e da Ásia foram representadas com relativamente precisão, e reconheceu na época que a África era um continente separado, mas também os erros mais fortes que tem é a superestimação do tamanho da Eurásia, porque o mapa de Ptolomeu ele estendia exageradamente a Ásia para o leste. Então isso foi um erro que influenciou Cristóvão Colombo, que poderia chegar à Índia navegando para o oeste. E no mapa dele, o Oceano Índico era fechado, porque ele acreditava que o Oceano Índico era cercado por terra, mas isso foi um erro que só foi corrigido séculos depois. E também tem a influência da geografia nas eras das grandes navegações, porque embora Ptolomeu tenha sido esquecido na Europa por séculos, a obra dele foi preservada e aprimorada por estudiosos árabes durante a Idade Média. Então, quando os europeus redescobriram seus escritos lá pelo século XV, eles revolucionaram a cartografia e inspiraram exploradores. Então, Cristóvão Colombo usou mapas baseados na sua obra, de Ptolomeu, para planejar sua viagem às Américas. Mas o erro na estimativa do tamanho para a Ásia contribuiu para ele acreditar que chegaria à Índia navegando para o oeste. E os mapas ptolomaicos foram utilizados até o século XVI, quando a exploração marítima e novas técnicas de medição refinaram esse conhecimento geográfico. Então, mesmo que o seu modelo tivesse imprecisões, a geografia de Ptolomeu teve um impacto duradouro e estabeleceu princípios fundamentais para a cartografia e para a geografia matemática. Então, os principais legados de Ptolomeu foi introduzir a ideia da projeção cartográfica e essa necessidade de adaptar a esfera terrestre para um mapa plano. Um sistema de coordenadas, né, porque ele fundamentou a criação do sistema moderno de latitude e longitude, e a inspiração para exploradores. Então, seus mapas ajudaram a guiar expedições marítimas por séculos e também a primeira tentativa de mapear o mundo de forma científica, porque mesmo com erros, foi um avanço gigantesco para a época. Então, a geografia de Ptolomeu foi um dos primeiros atlas do mundo e com certeza um marco na história da geografia. Suas ideias influenciaram séculos de descobertas e ainda são a base para o mapeamento moderno. Então, é muito difícil hoje em dia a gente imaginar um mundo sem mapas precisos, sem coordenadas e sem projeções cartográficas, porque Ptolomeu deu o primeiro passo para transformar a geografia em uma ciência. Passando aqui no final do vídeo para agradecer se você assistiu até aqui. Queria comentar que esse vídeo deu um trabalho muito grande para fazer, então espero que tenha gostado. Foi minha primeira vez editando vídeo ou gravando vídeo
Então foi uma experiência nova e gostei de todos os assuntos que foi estudado para eu poder realizar esse vídeo. E mais outro aviso para finalizar é que as referências usadas para fazer essa pesquisa e esse vídeo vão estar na descrição do vídeo, junto com os links de todos os artigos, vídeos no YouTube e imagens que eu usei para fazer o vídeo. Obrigado e até a próxima.